A bola tá na área e a bola tá rolando em Foz do Iguaçu. Hoje começa um novo episódio do podcast Bola Toda. Solta a vinheta! Gente, eu tô aqui com o Doutor Fábio, o nosso secretário de saúde. Doutor Fábio, a bola tá com você. Vamos pegar essa bola. Vamos botar no chão, fica à vontade. Mas quem é o Doutor Fábio? Então, Júlio, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Prazer estar aqui no teu podcast. Doutor Fábio é um enfermeiro, nascido em Foz do Iguaçu, residente de Foz do Iguaçu, nunca saí de Foz do Iguaçu, que estudou aqui, fiz minha faculdade de enfermagem aqui na UniOeste de Foz do Iguaçu, na primeira turma, que se formou lá em 2002, então dá para saber mais ou menos a minha idade. Tenho mestrado e doutorado na área de saúde pública e estou na gestão da saúde pública há alguns anos, né? Desde que me formei, eu acabei indo para essa área em outros municípios e assumi agora, em 2025, o desafio de conduzir a Secretaria de Saúde aqui de Foz do Iguaçu, junto com o nosso prefeito, General Silvio Luna, que me convidou após conhecer o meu currículo, entender o meu trabalho, né, e toda essa conjuntura que a gente apresenta para poder estar à frente dessa pasta. E também, atualmente, estou presidente do COSENS Paraná, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Paraná, e contempla os 399 municípios, e que faz parte de todo esse jogo técnico e político dentro da área da saúde pública do SUS do Paraná. Viu, gente? Olha, você que está aí, comenta o que você acha do nosso secretário. Na minha opinião, ele é top, viu? Top das galáxias. Secretário, tem uma coisa assim que me preocupa em Foz. É a população de surdos, né, em Foz do Iguaçu, que é altíssima. E é uma população que ela fica à margem da sociedade. E existe a Central de Libras. Você já pensou em implantar uma central de Libras para que pudesse atender, o cara fosse lá num posto, ou fosse no hospital, ou fosse lá na UPA, ele tivesse alguém que pudesse conversar com ele e entender qual é o problema dele? Essa é uma área que, quando a gente assumiu aqui a Secretaria de Saúde, nós criamos, né, dentro da Secretaria de Atenção Especializada, a divisão de pessoas com deficiências. A gente não tinha essa divisão. E agora a gente tem um projeto, né, para avançar como uma diretoria de saúde mental e da pessoa com deficiência. Então, essas duas divisões que hoje estão na atenção especializada passariam a uma nova diretoria, sem mudanças de recursos financeiros, sem incremento de recursos financeiros, somente readequação do processo de trabalho. Então, hoje a gente tem um centro especializado, o CER4, né, que abrange as 4 deficiências, faz um belíssimo trabalho. Inclusive recebemos no último mês a visita dos representantes do Ministério da Saúde para conhecer o trabalho e também identificar possíveis melhorias que fossem possíveis. E a gente ficou bem satisfeito com a postura deles do que a gente tem, do que a gente apresentou, do número de atendimentos em todas as áreas. A gente sabe que precisamos avançar, principalmente na área intelectual, né, que é ainda muito deficitária, não só em Foz, mas no Brasil como um todo, até pela falta de alguns especialistas, né, e o modelo que a gente tem de atenção muito centrado na atenção especializada nesse caso, né, e a parte da auditiva, né, dos surdos, também está contemplada ali. A gente não tem, infelizmente, ainda um programa específico, né, para isso. É uma demanda, é uma necessidade. Ainda faltam muitos profissionais habilitados para isso, mas ainda temos deficiências em outras áreas, né, que a gente também precisa trabalhar dentro das unidades, né, a falta de alguns profissionais
de nível superior, como é o caso de enfermeiros, de outras áreas, psicologia, nutrição, que a gente precisa estar levando para o atendimento ao público, e aí sim também pensando nessa área, né, que a gente precisaria de pessoas capacitadas, né, que entendessem, que fossem formadas para atenderem em específico esse público, né? Então é uma demanda, sim, que a gente tem que pensar com muito carinho, né? A gente tem sempre conversado com o pessoal dessa área, eles já nos trouxeram, né, demandas, né, do pessoal do visual, dos surdos, mudos, que a gente precisa sim estar dando uma atenção especial, mas estamos organizando a casa, né? A gente está aí há 8 meses, buscando, né, alternativas possíveis. É importante a gente ressaltar que a gente recebe um orçamento que foi planejado pela gestão passada, né, os serviços que foram organizados por essa gestão, e a gente vai entendendo todo esse processo, fazendo o nosso diagnóstico para poder ir avançando, né? Então, muitos serviços não foram contratados por essa gestão, mas vêm já de outra gestão e que a gente tem que manter até para poder manter o sistema, né? Então a roda tem que continuar girando e a gente se adaptando, né? Então a gente vem aí trabalhando em diversas frentes, né? Diversas propostas de melhorias para que a gente possa avançar não somente nessa área, mas em todas as áreas que são deficitárias, principalmente especializadas. Agora, a Central de Libras, como você é o presidente do COSEM, né? Uhum. Quer dizer, seria uma coisa que se fosse o Estado, o custo seria menor, né, do que você colocar uma central de livro municipal. Então é uma coisa assim que vai como ideia, como sugestão. Não, com certeza. Porque eu sei que não é fácil, administrar não é fácil mesmo, principalmente a saúde. A pasta mais desafiadora, né? E você já teve uns dados aí, né, que quanto dura um secretário de saúde? Não dura 2 anos. Não. A vida útil do secretário de saúde do Brasil ela é muito curta, né? Então, assim, até pelo desafio mesmo que a pessoa, né, o profissional tem e as outras possibilidades, né? Então, não existe uma faculdade que forme o secretário de saúde. Ele é um profissional, normalmente da área da saúde, de preferência da área da saúde, que tenha habilidade com gestão e que goste realmente de desafios, né? Porque são diários e, infelizmente, são de todas as áreas, né? Então, eu sou enfermeiro, mas a gente lida com outras áreas que eu não tive estudo sobre formação, mas que eu preciso estar me especializando, buscando outras áreas de informação para poder avançar também, porque são todas sensíveis à saúde. Isso aí, olha, pode comentar aí, ó, você que tá aí, usa o tecladinho, vai lá e comenta. O homem tem doutorado, cara, não é pouca coisa não. Mas será que é porque as pessoas têm o hábito de achar que a solução é mágica e por isso o secretário não dura muito tempo? Porque é uma pasta dificílima de se tocar. E as pessoas não dão tempo o cara ir assumindo. Eu vejo aí, por exemplo, a cidade está cheia de buraco. A quantidade de gente que reclama acha que o general vai chegar e a cidade vai virar o tapete. Não vai, gente. Tem que ter paciência. É muita paciência. Se depende do ser humano. Isso é um fator que é crucial. Isso não mesmo. E na área da saúde, a urgência médica, a urgência clínica é do profissional, né? O paciente ele tem a urgência dele, né? Que a gente entende, né? Eu tô com dor, eu tô precisando fazer um procedimento, um profissional pediu um exame, ele tá demorando, e isso tudo a gente entende. Mas quando a gente está do lado clínico, do lado do profissional, a gente também entende que pode esperar, que não é aquela vez, e a gente vem buscando equalizar isso, né? Então, vou dar um exemplo simples, né? A gente tem disponível para a população, pelo contrato que a gente recebeu, né? Sem caças às bruxas, né? De nenhuma gestão, de 100 ressonâncias mês. Então, eu tenho disponível para oferecer para a população 100 ressonâncias mês, recurso para pagar isso, inclusive. Mas a gente precisaria de pelo menos 7, 8 vezes esse número. E aí eu precisaria de recursos 7, 8 vezes maior para equalizar isso. Então, nós tivemos e estamos trabalhando em todas as frentes para tentar equalizar esse número. Então, hoje, por exemplo, tem aberto credenciamento para raio-x, que é uma coisa simples, mas que eu sei que tem gente que espera muito tempo. Então, a gente quer equalizar. Qual o melhor tempo para o raio-x? 30 dias?
está suficiente? Dependendo do raio-x, 60? Dependendo do raio-x, na hora? Então esse na hora tem na UPA, mas é aquele que foi numa consulta ambulatorial, né? Qual é o tempo razoável para se esperar? Então a gente gostaria que fosse imediato, mas por vezes não tem nem financeiro e nem o serviço preparado para ser imediato. Então essa espera não pode ser longa, a gente quer equalizar porque é realmente injusto, né? Hoje a gente fala assim, se você entrar hoje para fazer um procedimento na área de oftalmologia específico catarata, uma cirurgia de catarata, ela é super rápida. Ela é super rápida da pessoa, em 30 dias, no máximo, ela consegue fazer o atendimento e o seu procedimento. Mas, infelizmente, a gente também sabe que se você entrar hoje na fila da nefrologia para uma consulta especializada, ambulatorial, que não é urgência, você vai esperar bastante tempo. Mas qual é a diferença entre os dois? Porque um serviço já está organizado, já conseguiu se fazer todo o processo. E você tem muitos profissionais. Mais profissionais, mais equipamentos. A gente tem 3 serviços que fazem esse tipo de procedimento. E na nefro a gente só tem um especialista que atende pelo SUS, que tem número X de atendimento. Então, como a gente faz para equalizar isso? Para atender a população toda de Foz é complicado. A gente tem que melhorar financeiramente, normalmente, né? Então, ele vai requerer um valor melhor para deixar de atender um plano, deixar de atender o particular para vir para o SUS. Só que para isso eu preciso de recurso. E eu recebi um recurso que já era destinado a certas áreas. Então é isso que a gente vem trabalhando, mas já tivemos o apoio do Conselho de Saúde para aprovar a nova tabela para atenção especializada. Então os novos contratos que a gente vai lançar e chamadas já prevê um incremento que vai ser um pouco melhor atrativo para médicos especialistas virem, né, atender pelo SUS. Mas isso não é um trabalho imediato, não é um serviço privado que decide e amanhã lança, depois da manhã contrata, né? Então precisa de todo esse caminho, que é um pouco mais moroso, mas que a gente também pretende, com o passar dos anos, estruturar. Eu estive em Santa Terezinha por 12 anos. Então lá a gente já estava planejando oftalmologia na escola. A gente já estava preparando coisas assim, que a minha demanda judicial de lá era cirurgia plástica. A minha demanda aqui, judicial de Foz do Iguaçu, é cirurgia de otorrino. Olha a diferença, né? Então, o otorrino não tinha problema, mas eu não tinha plástica. Aqui não chegou ainda nem na parte da plástica, eu estou ainda lá no otorrino. Aqui tem um outro agravante, né, doutor, que é o fato de a gente ser uma cidade de fronteira. Também. E isso aí é que mais peca para a nossa saúde de Foz, né? O custo, você manter esse custo é muito elevado. Sim. E a União, ela ainda não conseguiu entender, os nossos deputados, os nossos senadores, ainda não conseguiu formular uma lei que adeque às cidades Isso mesmo. de fronteira. E que é outra realidade, porque o SUS, ele é porta aberta, não é isso? E até porque hoje a gente, até antigamente, sentia que era muito na urgência, emergência e na área hospitalar. E hoje não, eles vêm para atenção primária mesmo, eles vêm para buscar o atendimento primário, então acabam conseguindo o endereço, ou mesmo se mudando para Foz do Iguaçu, ou vindo para uma casinha em Foz do Iguaçu, uma kitnet, para poder ter esse atendimento, porque eles já entenderam também que através da atenção primária eles conseguem o tratamento completo. Então antes era muito comum, até meus estudos do mestrado, doutorado, foi a respeito das gestantes que atravessavam a fronteira para ter o neném aqui. Hoje a gente sabe que a maioria vem fazer já um pré-natal, elas fazem o pré-natal aqui, atravessam, vão para o outro lado, voltam, tem o neném, e até um trabalho que a gente foi premiado com a doutora Regina, a Márcia Caroline, da atenção primária, falava sobre isso, né? Uma agenda compartilhada do hospital com a atenção primária para que a gente pudesse atender a puérpera, que é a mulher que ganhou o neném, e o recém-nascido já de imediato. E aí, por que não dá 100% esse número? Porque muitas não estão no território, elas voltam para o Paraguai, né? Então a gente tem isso e é muito comum, a gente percebe diariamente, o pessoal da UPA, as coordenações me mandam, uma foto, olha a van que está parando aqui e descendo o pessoal para ser atendido. Esses dias eu estava, na época a Vila Holanda estava fechada, a gente estava lá num dia vendo a reforma e chegou um carro desesperado, freou com tudo, perguntou, aqui é a unidade básica, aqui que é a unidade básica? A gente, sim, é aqui, mas o que o senhor precisa? Não, preciso trocar minha receita, eu estou sem remédio, fui perceber, eu tenho que tomar o meu remédio e tal. Falei, senhor, mas o senhor não sabe? A unidade está em reforma, o senhor tem que procurar a unidade da Vila Adriana ou a do Maracanã, que conforme a área. Aí ele falou, não, eu não sou daqui não.
eu tô num hotelzinho aqui, eu tô fazendo compras e daí eu queria trocar minha receita. Então, além de tudo, temos essa população flutuante, Que é o turista, né? que é o turista e que vem e que será atendido pelo SUS em suas demandas, até porque a grande maioria, quando chega aqui e acaba indo nas cataratas, o que pode acontecer com ele? Um acidente, né? Com animal, né? Com a questão do coati ali, então onde ele vai Uma parar? intoxicação Uma alimentar. intoxicação alimentar, que ocorre também porque Que não está acostumado com aquela alimentação, a desidratação, que é o sol e fica o dia inteiro ali, e é onde ele vai ser atendido? Nas nossas UPAs, no nosso hospital. Então, nada disso há um provisamento de recursos. Então, a gente precisaria, sim, de uma política federal que visse, né, os municípios de fronteira, e não só Foz do Iguaçu, município de fronteira de geral. fronteiras que tem essa demanda, e aqui a gente tem, né, essa singularidade que, além da fronteira ser a mais movimentada do país e, quiçá, né, do mundo, em virtude de ir e vir das pessoas que vêm para a fronteira, nós temos os turistas, porque além de ser uma cidade que faz fronteira com Paraguai e Argentina, os turistas vêm por outros motivos. Então é uma população muito maior do que é contabilizada pelo IBGE na hora de repasse de recursos, né? Então lá atrás teve o CIS Fronteiras em 2006, 2007, eu participei na época por Santa Terezinha de Itaipu, mas não avançou, né? Foi uma proposta de uma política pública que ela caminhou e com o tempo foram mudando os governos e hoje a gente não tem nenhum recurso financeiro que venha específico por ela para esse tipo de tratamento e de atendimento a essa população flutuante. Então, você que está aí, comenta. Você do Paraguai, você sabe que lá você tem que comprar o band-aid, o algodão, a injeção, a agulha, a linha. Aqui você recebe tudo. Na Argentina é a mesma coisa. O pessoal não tem noção o que é o SUS. Eu vejo pessoas defendendo, falando lá nos Estados Unidos, vai lá para os Estados Unidos, tu vê só, você paga tudo. E aqui o SUS, tudo. Né, doutor? E é uma coisa assim, maravilhosa o SUS, né? Viva o SUS. Eu falo que por vezes, infelizmente, aquilo que o SUS remunera menos o profissional, os estabelecimentos de saúde, ele acaba não sendo priorizado. O exemplo da cirurgia de otorrino, né? Hoje um otorrino para fazer essa cirurgia simples, é muito pouco que o SUS lhe paga e que paga os estabelecimentos de saúde para fazer. Já uma área cardiológica, oncológica, a remuneração do SUS para o serviço ele é maior. Então, normalmente há muito interesse nessas áreas e os médicos acabam também se especializando nessas áreas que há uma remuneração melhor. E indo para o particular naquelas em que não há uma remuneração que talvez seja adequada, né? Então, a gente precisa falar muito sério no Brasil sobre a tabela SUS. A gente precisa revisitar isso, a gente precisa melhorar, porque infelizmente você falar hoje que uma consulta especializada na tabela SUS, que é a SIGTAP, ela é R$10, é de assustar. De assustar. Porque assim, com R$10, o que você faz hoje? Então, que médico atenderia pelo SUS a R$10? Aí você vai me falar, mas não é isso que a gente paga em Foz, não. Hoje uma consulta está entre R$60, R$70 para o especialista, dependendo da área. Quer dizer que existe o complemento do município. Existe o complemento do município, que é 6 vezes o que o SUS paga. Então, tudo isso ocorre não só na consulta, mas em todos os exames, nas cirurgias. Isso que você está falando, você vê. Você que tá. Preste bem atenção, olha só, cara. Então, se uma consulta a prefeitura paga R$60, o governo federal, o SUS, paga 10 para aquele profissional, os outros R$50 é o município. Então, o custo é altíssimo. Altíssimo. E como nós estamos numa cidade de fronteira, a nossa população hoje, o IBGE falou que é em torno de quase 300 mil. Mas a população flutuante chega a quase 1 milhão. Isso mesmo. A gente viu agora que as cataratas chegaram aos 2 milhões de visitantes, né? 2 milhões de visitantes. E que na ponte, diariamente, passa em torno de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Então, esse número que a gente tem que pensar, né? De pessoas que estão flutuando pela cidade nesse período, para além da própria população. E aí, assim,
isso são consultas que a gente consegue hoje ainda contratar, mas para a gente ter outros especialistas, a gente precisa aumentar. Então, hoje, a tabela, por exemplo, que a gente vai aplicar para quem é da área pediátrica, as especialidades pediátricas, o gastropediatra, o endocrinopediatra, R$150. Quanto vem pelo SUS? R$10. R$10. Qual é o complemento que o município vai ter que dar? R$140. Então, não é simples fazer essa conta, porque o montante que vem hoje do governo federal e do estadual, ele representa em torno, para os municípios, de 30% de tudo que é gasto no município. Então, a contrapartida dos municípios, ela gira em torno de 60% a 70%. E é por isso que, né, o indicador, né, que a gente fala, quanto que o município deveria aplicar em saúde, né, preconizado por lei, 15% das receitas vinculadas. Hoje os municípios estão aplicando 35%, 30%, e aí vai falhar em outras áreas. Só que governo estadual, governo federal, eles mantêm dentro da linha, 12%, 15% também. Só que os municípios é onde a população está, é onde ele precisa do atendimento, é onde ele tem o contato do secretário, do prefeito, da imprensa, e está certo em cobrar. Só que é essa conta que não fecha no final, e aí o município arca com a maior parte do pagamento e tem que dar conta de fazer cada vez mais, porque a demanda da população cada vez é maior e por serviços cada vez mais especializados, né? Então hoje a gente tem tratamentos aí caríssimos, que é direito da população, ela está totalmente correta em solicitar, mas que o sistema ainda não está preparado para estar atendendo. Agora, notícia boa. Você tem um monte de notícia boa que eu sei. Essas notícias que a gente precisa saber. A questão do hospital municipal, ele vai para o governo federal ou vai ficar esse imbróglio? Como é que está esse... O hospital municipal, ele tem uma história, né, que os gestores vêm tentando fazer essa federalização dele. Há um entendimento da nossa gestão, desde que a gente entrou, o general Civilune e eu fomos a Brasília conversar e reforçar com o Ministério da Saúde o nosso interesse na manutenção dessa proposta. Foi bem aceita, mas tínhamos tarefas de casa a serem feitas, né? Primeiro que o hospital estava construído num terreno que ainda não era da prefeitura, uma parte do terreno, né? Que era do INSS, e a gente precisava fazer essa transposição do terreno para a gente ter, de fato, um hospital que está dentro de um terreno municipal. Então, isso está ocorrendo, já passou por aprovação do INSS, o terreno da permuta, agora é questão documental. Então, ok, vai vir o documento que vai nos dar... E você acha que leva quanto tempo, doutor Fábio? Então, isso a gente passou agora, na última reunião que teve. Mais um ano de vida? A gente espera menos. Sinceramente, a gente gostaria que tudo isso se findasse até no máximo, né, metade do ano que vem. Sim, seria ótimo. Que já seria ótimo para nós. E para a Unila também, né? Porque para a Unila principalmente. E aí tem a parte do inventário, que nunca foi feito do hospital. Então, precisa disso, porque você vai doar um equipamento para você tem que dizer o que tem ali dentro, o que faz parte. Um ente federado, você tem que dizer isso. O que está passando. Então, isso acreditamos que finde até entre setembro e outubro, esse relatório, porque também não é simples, é ir de sala em sala, ver quantas cadeiras tem, mesa, aparelho de telefone. E nunca bate. Nunca bate. Se voltar amanhã já não bate de novo, porque a gente sabe que as pessoas fazem a mobilização, eu preciso de uma cadeira, naquela sala tem uma, eu vou buscar aquela lá e trago para cá, né? E aí, findado isso, a gente precisa daí do suporte, do apoio que a gente já tem do Estado e do governo federal, para que ocorra o plano de ação para essa mudança. Então, a gente findando com essas tarefas, eles se comprometeram a vir, fazer uma agenda, avaliar todo o cenário, conversamos com a Unila mantém o interesse. Claro que existem algumas melhorias que precisam ser feitas, até porque se tornará um hospital-escola. O Estado, né, o Beto Preto, nosso secretário de Estado, muito parceiro, já se colocou à disposição de construir o que precisar, né? Até na hora falou da possibilidade de um AME para o hospital, para ser o ambulatório que o hospital precisa enquanto instituição de ensino. Então está tudo articulado. Então precisamos Mas isso é uma notícia maravilhosa. Sim, é maravilhoso porque a gente vem buscando. Quanto que vai sobrar de recurso para o município? É aí que é o pulo do gato, né?
Hoje o hospital ele custa aproximadamente para o município em torno de 14 milhões para os serviços hospitalares. Isso por ano? Por mês. Por mês. A gente, quando assumiu a gestão, ele estava em 17 milhões, só que tinham vários serviços, e é isso que eu falo que por vezes as pessoas não sabem porque não estão acompanhando o processo de organização, né? Tínhamos diversos serviços que estavam sob gerência do hospital e que deveria ser da secretaria. Um exemplo, as UPAs. Então, as UPAs elas tinham que voltar para a secretaria, por isso que foi criada a diretoria de urgência e emergência, porque a gente precisava organizar esse processo. E, além disso, a gente precisava colocar mão de obra ali dentro. Qual era o melhor modelo? A gente pensou em todas as possibilidades, terceirizar, não terceirizar, voltar para a fundação. Não, batemos o martelo, vamos convocar os técnicos de enfermagem. Na história, a primeira vez que 70 profissionais da mesma categoria foram convocados para a prefeitura, e aí a gente conseguiu alocar esses profissionais dentro das nossas UPAs, para poder, não foram eles, a gente daí fez todo o remanejamento da equipe que queria ir para a UPA, mas não tinha oportunidade, porque não tinha como trocar. Então, você quer ir para a UPA, então você vai para a UPA e o novo que vai entrar no teu posto onde você estava trabalhando. E aí a gente conseguiu devolver para o hospital todos os técnicos, auxiliares que estavam nas UPAs, e agora a nossa tarefa é fazer isso com os enfermeiros, que é a mão de obra que ainda está pendente. Então já temos um projeto em andamento de apoio com outra instituição de ensino, que é a UniOeste, para a gente fazer uma formação em especialização para enfermeiros com prática dentro dos serviços, que vai nos dar esse fôlego com enfermeiros até que a gente tenha um novo concurso. Então, tudo isso foram remanejamentos que a gente foi fazendo e devolvendo para o município, ou para a Secretaria de Saúde, recursos que estavam alocados para o hospital, para que ele custasse menos, mas custasse aquilo que de fato ele tem que fazer, que é a atenção hospitalar. Então hoje ele custa 14 milhões, a gente conseguindo a federalização, a gente sabe que a gente terá que fazer alguns ajustes, porque não vai ser somente do governo federal, então provavelmente vai ter contrapartida do município, contrapartida do estado, é um novo modelo que a União está usando, os pequenos procedimentos é a responsabilidade do município. Né? Na verdade, assim, eles estão fazendo no Ministério da Educação, junto à EBSER, modelos tripartite de governança dos hospitais. Eles entram com a governança, o município entra com uma parte, o estado com outra. Então, mesmo que a gente tenha que ainda assumir, digamos que metade do custo, que seja metade hoje, que seja 7 milhões, sobra 7 milhões mês. E é muito dinheiro. Para a nossa saúde é muita coisa. Dinheiro. Porque se a gente gente tá com uma tivesse carência, por mês 7 milhões, 2 milhões, você já fazia uma revolução. Já dá para a gente fazer muito mais coisa. Porque para nós é mais barato, porque não é a atenção hospitalar, que ela é sempre mais cara. Muito mais caro. Então, fazer uma consulta, fazer um exame, poder fazer 1000 ressonâncias ao invés de 100 por mês, eu consigo fazer com um custo bem menor do que ter que internar o paciente, ele ficar no hospital, ter toda a diária dele para ele poder fazer uma ressonância. Então, hoje, se a gente voltar esse recurso para o município com a federalização, a gente avança em diversas áreas, a gente já tem avançado, mas a gente consegue trazer serviços especializados, especialmente, mas mesmo na atenção primária que a gente precisa avançar, né, ampliar as nossas equipes, porque hoje a gente tem uma cobertura de 100%, mas a gente sabe que a gente pode fazer uma cobertura de 130%. Por quê? Porque a gente tem a população flutuante. Então, mesmo que no IBGE diga que a gente tem uma cobertura de 130%, para nós não vai estar cobrindo 130%, porque a gente tem essa população flutuante do Paraguai que vem ser assistida. Mas a gente conseguiria colocar mais unidades até as 22 horas. Né? A farmácia 24 horas, a farmácia 24 porque a população horas. reclama muito. Mas por que não tem a farmácia 24 horas? Explica para a população, que você não consegue entender. A falta de mão de obra, né? A falta de mão de obra e também o modelo que foi adotado. Né? A gente entende, né? Mais uma vez, sem questionar nenhuma outra gestão, mas cada UBS acabou tendo uma farmacinha. A UBS trabalha num horário que até então era, né, horário comercial, agora ela vai até às 19, algumas vão até às 22, mas uma farmácia em cada UBS, você tem que ter uma mão de obra para cada UBS. E o entendimento que as pessoas têm que ter é que, assim, hoje, elas vão na farmácia privada, elas não percebem que tem um farmacêutico lá 24 horas se ela estiver aberta. É a mesma necessidade que a gente tem.
Hoje nós somos fiscalizados pelo conselho de classe, que exige a presença do farmacêutico para a entrega de antibióticos, de psicotrópicos. Então, se eu não tenho um farmacêutico, eu não posso entregar esse tipo de medicamento. Então, Aí você não pode deixar a farmácia aberta. Aí ela até fica, mas o paciente vai receber 2 ali, vai ter que procurar a próxima para receber o antibiótico, porque ali ele não vai conseguir retirar. Claro que a gente fez uma logística hoje que a farmácia mais distante de uma que não tem farmacêutico não dá 1 quilômetro. Então, tem farmácias com menos de 1 quilômetro uma da outra. Então, a gente tem que pensar em evolução, e para fazer uma farmácia 24 horas, ou de repente uma por distrito, né, que seria já uma em cada distrito. A região norte tem uma 24 horas, uma central 24 horas. Aproveitando isso que a gente precisaria de mão de obra, né, que você falou antes, e reestruturar todo esse sistema. Agora, isso que você está falando, que aí você que está aí lá do outro ladinho da tela, lá assistindo, se você está na televisão, pega o celular e comenta, viu? Então preste bem atenção no que eu vou dizer. Foz do Iguaçu tem um problema seríssimo que é o transporte. Agora vai passar por um novo modelo. Essa falta de transporte, ela impacta lá na saúde. Uhum. Porque, por exemplo, eu moro lá na Avenida Maria Bubaca, não tem transporte. Uhum. Então, uma grávida, para ir até o posto de saúde, ela tem que andar uma média de 4 quilômetros. Uhum. Como que uma grávida vai andar 4 quilômetros? É praticamente humanamente impossível. Né? Então, quer dizer, Foz do Iguaçu está com transporte, o mesmo transporte, o mesmo tipo de linha há mais de 70 anos. Isso tem impacto muito relevante na saúde. Você concorda com isso? Sim, mas eu vejo que com essa transformação viária que está ocorrendo em Foz, muita coisa vai mudar, né? Então, hoje, né, o quanto essa região aí vai ser beneficiada com toda essa mudança logística, com a nova ponte, com esse anel viário que será feito para a parte externa, né, do município. E nós tivemos uma apresentação do nosso prefeito com a maior avenida que será feita em Foz do Iguaçu, com a abertura ali do trecho do Charrua, né, uma avenida que virá do Cidade Nova e que vai chegar até o Porto Meira. E aí, vai ser uma nova perimetral, né? Uma nova perimetral. E com essa avenida, para nós da saúde, por exemplo, já muda toda a logística, por exemplo, da unidade de saúde do Parque Presidente. Parque Presidente, que ele ficava isolado. Que ficava isolado e eu não conseguia trazer a população que está em volta, porque tinha 2 avenidas complicadas de atravessar. E agora, com essa nova avenida que vai cruzar por ali, vai passar por trás da rodoviária, a gente já no novo PAC, que o governo federal lançou, a unidade que a gente ganhou do novo PAC vai ser para o Parque Presidente. Então, hoje a gente tem uma programação de diversas novas unidades de saúde, pensando inclusive nessa logística. Então nós temos aí essa unidade do Parque Presidente, a unidade do Três Bandeiras, a do 1º de Maio, a do Bubas, que a gente lançou recentemente. Bubas, E o Bubas vai ser todo remodelado, né? Isso mesmo. O Bubas vai ser urbanizado, né? Vai ser uma coisa linda, né? E hoje falamos da unidade também do Carimã. Então, é uma revolução que poderá ser feita, essa do Carimã, do Parque Presidente, é tudo em virtude dessa mudança viária. A Carimã também, agora com esse negócio da perimetral, ela ficou sem acesso. Então, com essa nova perimetral, ela passa a ter acesso. Né? E aí a gente vai fazer essa unidade ali no Belo Horizonte, no Jardim Cataratas, então não vai ficar lá na ponta do bairro, vai ser mais para cá. E vai ter toda essa logística viária que vai facilitar muito. Mas, por outro lado, a gente já sente, né, na pele, né, a questão que também vai ser outra porta de entrada para os nossos vizinhos poderem acessar o serviço. Então, por isso, até quando a gente pensou no novo PAN, né, Pronto Atendimento Municipal, que a gente ganhou do Estado, né, que é outra benfeitoria que a gente tem aí nessa gestão, será lá no Porto Meira, então, que é uma área que a gente sabe... Explica melhor pra gente, é um hospital, um mini hospital? Ele é uma UPA do Estado, porque a UPA 24 horas é um modelo do governo federal. E a gente tem 2 e o nosso teto são 2, né, por causa da população. Porque, mais uma vez, a população que é contabilizada é as 285, agora 295 mil habitantes. E você que é deputado federal, preste bem atenção, a população cobra dos nossos deputados, porque
Aqui tinha que ter outra realidade, não era para ter uma, duas UPA, era para ter 4 UPA pela população flutuante, né? E aí o Estado tem o modelo de UPA deles, que é o PAN. Então a gente conquistou aí junto com o nosso secretário, Beto Preto, e também com o governador Ratinho Graças Júnior. a você, né? Também, É a sua articulação. Gente, olha, a gente tem que ficar feliz porque tem um secretário top da galáxia. E o nosso general, né, que também faz todo esse papel. E tem também a sua amizade com o Beto Preto também, isso ajuda muito, o network ajuda muito. Eu acho e o assim, Beto, ele tem uma... Eu gosto muito do Beto Preto. Uhum. Eu acho um baita secretário. Ele é muito acessível. É. Ele é muito acessível e assim, ele tem um carinho por Foz, né, muito grande. Desde o começo, né, quando o general me convidou ainda, a gente já fez uma visita a ele, porque eu tinha essa proximidade, em virtude até do COSEMS, e a gente foi lá, afirmou, né, esse compromisso de avançar na área da saúde aqui em Foz do Iguaçu com o apoio do Estado. E aí, de pronto, ele foi nos fornecendo a questão dos equipamentos que a gente precisava, então o PAN, as UBS, o AMI, o ambulatório médico especializado, que a gente também ganhou, que será construído aqui na região norte, aqui na região da Vila A, e a policlínica, que é federal, que será daí já na região lá do Morumbi. São 2 equipamentos especializados, para a gente colocar especialista para atender a população. Então, tudo isso foram arranjos de equipamentos que a gente precisava trazer para melhorar, né, a nossa estrutura, mas para além disso, ele entrou aí muito fortemente com a questão do Opera Paraná, que é um programa estadual que é feito ali no poliambulatório, e ele deu carta branca para o prestador de serviço que está ali ampliar o atendimento para Foz do Iguaçu. Então a gente sai agora nesse mês já com os novos atendimentos, com a ampliação que foi feita. A gente tinha em torno de 25, 26 leitos, passou para 54 leitos, e hoje eles vão sair de 600 cirurgias para 1.200. Então, assim, isso é um salto muito grande, porque ele falou, não, pode fazer, a gente sabe que lá precisa, a gente apresentou os números, ó, tá deficitário aqui, a gente precisa avançar. Então, hoje, por exemplo, cirurgia de vesícula, cirurgia de hérnia, super rápido. Claro que temos dificuldade, cirurgia de otorrino, de ginecológica, elas estão numa fila maior, que é o que a gente está pleiteando, que esse novo equipamento, né, essa nova oportunidade de ofertar mais cirurgias, traga especialistas para essas áreas para poder operar a nossa população. E a teleconsulta, vocês já conseguiram implantar ou como é que está o andamento dela? A gente já tinha a teleconsulta, né, no SER4, feito com neuropediatra, e hoje a gente tem parceria com algumas ONGs que fazem a teleconsulta também, principalmente na área da neuropediatria. Neuropediatria... Mas essa teleconsulta, por exemplo, o médico que está lá no posto de saúde, na UBS, ele consegue fazer a teleconsulta? Não, hoje só está restrita à área especializada, né? Porque a gente tem todo um regramento, né, até para poder fazer a contratualização. Então, hoje a gente faz ali na atenção especializada, no SER4, com a neuropediatra, e nessas ONGs, no CENI, na AFA, na APAI, eles estão também fazendo pela teleconsulta com o neuropediatra, porque é um profissional que não tem disponível no mercado, né, são poucos. Os que têm estão migrando para a área particular, porque a demanda está muito grande e estão tendo público, né, na área particular, só que a gente precisa avançar isso também no SUS. Então a alternativa foi a teleconsulta, então a gente conseguiu com essas parcerias trazer esse teleatendimento para essas áreas. E vamos avançar nas áreas que precisam. Então, assim, aquela ideia do prefeito da cidade na palma da mão é realidade. A gente pretende ter outros serviços também na palma da mão, ou seja, pelo celular, para que as pessoas possam ter um atendimento mais rápido. Mas a gente precisa primeiro organizar a casa, né? Aquilo que a gente fala, fazer o dever de casa, deixar tudo alinhado, para poder avançar em outras áreas que a gente consiga dar um conforto ainda melhor para a nossa população. Mas você tem mais notícia boa, não tem? Eu soube que vocês ganharam 5 ambulâncias, é isso mesmo, cara? Sim. 5. E a ambulância é top, né? 33 carros básicos, né? Cara, para as unidades cada básicas. unidade hoje tem um carro básico. Tem mais de um nas unidades. E esse carro é do governo federal ou governo estadual? Estadual. Ambulâncias e vans do governo estadual e federal, para a gente poder avançar também nesse atendimento, porque as ambulâncias, é até engraçado, né? A gente, quando fala de carro, você fala, qual é a quilometragem do teu carro, né? Aí você fala, meu carro tem 1 ano, eu tenho, sei lá, 30 mil quilômetros rodados, né?
gente pega o carro da prefeitura, tem 1 ano, tem quantos quilômetros rodados? 200, 250. Então, eu falo que a validade dos carros da prefeitura, elas não são como o nosso, né? E aí a vinda desses equipamentos, desses, né, utilitários, vai trazer conforto para que a gente possa trocar a frota e colocar veículos que estejam já mais... Veículo mais seguro. Isso, e mais novos para rodar, principalmente nas estradas fora daqui. E aí você consegue atender o maior número de pessoas. Isso mesmo, que daí esses mais com uma quilometragem um pouco maior fica na cidade e aqueles mais zerados saem para fazer os atendimentos fora, né? E a gente está atendendo muito, um dado interessante que a gente fez uma prestação de contas esses dias para a nossa equipe, para as autoridades do município, para que eles acompanhassem, né, os avanços que a gente já teve na saúde. Mas um exemplo do transporte, né, de pacientes de um ano para o outro, né? Ano passado foram em torno de 150 viagens nesse período. Nesse ano já passa aí de 1.500. Por quê? Porque a gente trouxe para a secretaria esse atendimento. Tem atendimento, tem consulta, tem cirurgia em outra cidade, doutor, a gente está levando. E é isso que eu fico assim, eu olho com carinho, às vezes vejo, né? Como é que as pessoas têm dificuldade de ver o progresso que a saúde teve. Em menos de 8 meses, você teve um avanço assustador na saúde. Ainda é carente. Porque é complicadíssimo. Porque aquele que precisa numa área, a gente entende isso. Vou dar um exemplo de novo. Endócrino, néfro, vascular. São áreas que a gente tem poucos profissionais e que a gente precisa contratar mais, e eu preciso de recursos para contratar mais. Então essas são filas que tem 1.000 pessoas esperando. E a gente acompanha isso. Tinha 1.700 no começo do ano. Então já reduzimos 700. E entra gente o tempo inteiro. Já tem outras, que nem eu falei da oftalmo, mas tem a dermato, a ortopedia, a cardiologia, que você entra hoje na fila, em 30 dias você já está consultando. Então, por vezes, quem está reclamando, e está reclamando com toda razão, porque ela está esperando há muito tempo, é porque a gente não conseguiu chegar nesse avanço na área dela. Mas a nossa intenção é equalizar isso, avançar em todas as áreas. Então, do mesmo jeito que hoje uma pessoa que entra para a fila de hérnia, de vesícula, opera aí em 30, 60 dias, eu quero que a criança da otorrino, eu quero que o paciente que precisa de uma ressonância também tenha um tempo mais ágil, mais rápido para ser atendido. Mas aí é a organização que a gente está fazendo e agora recurso financeiro para poder comprar mais serviços. Tem uma coisa que tem muita gente aí que não põe no computa, né? Não computa os dados. Foz do Iguaçu é a cidade que tem o maior número de motoboy per capita. E o volume de acidente de moto é altíssimo em Foz. E isso impacta lá no custo hospitalar. E aí, se você pegar outra cidade que tem um hospital municipal, que tem o custo dele lá é bem inferior, porque ele não tem essa quantidade de moto. E moto, pra você ter uma ideia, na França, eles adotaram uma política que obriga a ter 2 rodas na frente, porque dá maior estabilidade. E eles viram que quando adotaram essa política, diminuiu o número de acidentes na cidade. Então, a gente precisava mudar essa legislação e obrigar que todas as motos tivessem 3 rodas, que aí você dá mais estabilidade. Né? E a gente sabe que o nosso grande atendimento no hospital é para o trauma, é porta aberta para o trauma, né? Então não é só de Foz do Iguaçu, é da nossa rodovia, é da nossa fronteira, é do lado de lá. E aí esse atendimento, ele é priorizado, porque é a emergência real, né? E aí ele consome, por vezes, aquele recurso ou aquele profissional que poderia estar disponível para fazer... Ele consome 2 recursos, isso, doutor, porque ele consome a UPA, né? Isso mesmo. E ele consome a ambulância, porque o cara vai ter que ir lá, a emergência vai ter que ir para levar ele para o hospital. Então o custo é altíssimo. Sim. É altíssimo mesmo. E o tempo dele, por vezes, dependendo do acidente, é muito longo dentro de permanência. E é aquele paciente que não está produzindo, que a família precisa dar cuidado, que por vezes fica sequelado, que vai demandar por vezes uma UTI, e que vai ficar muito tempo nessa UTI. Então, a grande maioria das cidades não tem esse problema. As grandes cidades e Foz do Iguaçu
tem esse problema, e é o mesmo hospital que atende tudo para o município que é a porta de entrada para isso. Por isso a importância, né, do nosso governo estar aí investindo num novo hospital para Foz do Iguaçu, um hospital regional, né? Então a gente está feliz com essa notícia, conquista do nosso prefeito também, junto, articulação com o governo, com o Ratinho Júnior, com o Beto Preto, porque Foz precisa. Hoje a gente sabe que os cálculos mostram que poderia ter mais 2 hospitais municipais, ou seja, a gente precisaria de 3 hospitais do mesmo porte, em torno de uns 800, 900 leitos para a gente ter tranquilidade para atender e fazer rodar. Temos isso disponível? Não. Então, quando a gente se apertou, e outro benefício que a gente teve foi a contratualização pelo Estado de leitos ali em São Miguel. São Miguel foi, Então, vocês conseguiram escoar. Isso, foi um desafogo para nós grande, porque era um momento que as UPAs estavam cheias e a gente, né, por vezes as pessoas pensam que não, mas a gente está... O problema respiratório foi no telefone o tempo inteiro, até brinco um dia, lembro até hoje, o meu diretor, o Jaime, era dia dos namorados, e eu liguei para ele, era 15 para meia-noite. Aí eu mandei mensagem, ele não viu, aí eu esperei um pouco, falei, vou dar um tempinho. Aí eu falei, não, agora eu vou ligar antes da meia-noite, que vai ficar feio depois da meia-noite. Aí ele me atendeu, né, daí a gente conversou a respeito de uma situação que estava ocorrendo, que eu precisava de fazer uma solução. Então nós estávamos o tempo inteiro buscando alternativas. E a hora que a gente pediu para o Estado, né, a gente precisa de aporte, porque não tem no município. Primeiro, não temos estrutura, e segundo, não temos recursos extras para comprar esse tipo de leito. E aí o Estado prontamente, primeiramente, abriu para pediatria, 15 leitos clínicos e 10 de UTI pediátricas ali em São Miguel. Então isso já deu um desafogo grande para a gente, porque estávamos todos sensíveis com as necessidades, porque hoje o que nós temos são leitos de UTI PED, né, pediátrica, e de UTI NEL ali no Costa Cavalcante, né, que faz o que pode também, no Hospital Itamed agora, que é o que ele tem disponível. Então a gente precisava de mais leitos. E o Hospital Municipal não tinha condições de tê-los ali, até pelo outro volume. Então conseguimos esses e na sequência começou a questão com os adultos também, e aí veio mais 15 leitos de clínico adulto e 10 leitos de UTI adulto. Então são 50 leitos erguidos da noite para o dia pelo Estado para ajudar não só Foz do Iguaçu, óbvio, é para a região, mas que dê um alívio para a gente grande e que a partir disso conseguimos solucionar essa questão de estou esperando na UPA por um leito no hospital e não estou conseguindo na área respiratória específica naquela época. Mas eu soube, pelo menos que anunciou, que vai ter um hospital do Estado aqui também? Isso mesmo. Então a proposta do governo é a construção de um novo hospital aqui. Você já pode dar o spoiler onde vai ser? A gente tem um sonho aí, né, que seja aqui na região da ponte, talvez, ou em outra localidade, mas a gente vai depender isso de avaliações, né, da possibilidade, porque você construir um hospital, ele tem toda uma estrutura em volta, né? E tem toda uma logística de transporte. Reserva de toda a área para poder, né, fazer o escoamento dessa situação, mas é um hospital que a gente já sinalizou para o Estado que ele precisa ter aí entre 250 e 300 leitos, que ele vai ter algumas áreas específicas que a gente tem, né, são áreas deficitárias, e que com a vinda dele a gente aí consegue respirar mais tranquilamente e remodela toda a questão hospitalar de Foz do Iguaçu. Então é uma notícia boa também para os nossos, né, ouvintes e acompanhantes do programa que estamos nesse caminho também e já está acertado com o Estado essa proposta de um novo hospital para Foz do Iguaçu. Doutor Fábio, agora, esse hospital você falou que vai ficar ali, tem uma previsão ali, né? Agora, tem uma outra coisa que eu acho que é relevante, que as pessoas reclamam muito, falam, e que às vezes eu acho que a Câmara ela não tem a sensibilidade que, no meu entendimento, deveria ter. Eu acho que o vereador ele tem as emendas positivas. É muito dinheiro. Então, eles deveriam bater na porta do secretário, porque, secretário, o que você precisa? E aí ele fazer políticas públicas em cima de um acerto, né? Por exemplo, nós temos lá as linhas do cuidado, que tem uma carência muito grande
de um monte, falta de profissionais, aquela coisa todinha. Então, se o vereador bate lá e diz, o que você precisa? A UBA precisa de rádio, precisa de não sei o quê. Entendeu? Então, tem vários recursos que a Câmara poderia estar fazendo projeto colado com a Secretaria de Saúde, que seria uma coisa que ia beneficiar todo mundo. Tanto ele, na projeção dele como candidato, e como também a população que ia ser beneficiada e a Secretaria. O que você pensa sobre isso, secretário? Então, professor, a gente tem uma relação muito boa com a Câmara e eles têm procurado a Secretaria, né? Então, diversos vereadores se colocando à disposição e querendo entender os processos para ajudar. Então, a gente já tem aí o compromisso de diversos vereadores que ótimo. em ajudar as linhas de cuidado, os programas de saúde pública do município com recursos que a gente possa avançar. Então, é muito interessante isso, até porque a gente precisa desse diálogo, a gente precisa que eles acompanhem e que nos cobrem, óbvio, né, daquilo que eles estão percebendo que é deficitário, que precisa ser melhorado, mas nos ajude a fazer essa gestão colaborando com o recurso financeiro. Então, diversos, hoje, a grande maioria vem na secretaria, conversa com a gente, tem o contato direto com todos os nossos diretores. Então, no início da gestão, eu já encaminhei para a Câmara a lista com todos os diretores, o telefone de cada um e qual era a área que cada um atendia, para respostas mais imediatas, né? Quando aquele problema aperta, para quem eu ligo para saber se é isso mesmo, se tem como. Então, eu acho que essa aproximação trouxe muito benefício para nós e hoje a gente já tem esse compromisso, né? Que agora, em setembro, outubro, começa a destinação de que eles vão estar nos ouvindo, acolhendo as nossas demandas e promovendo aí recursos para que a gente possa, no próximo ano, já ter um alívio financeiro para algumas áreas, né? E inclusive agora, com um recurso que a gente recebeu de uma emenda de fora, né? De um deputado, a linha de cuidado de saúde da mulher vai fazer um programa para a saúde da mulher, atendimento ginecológico com exames já embutidos, exames de imagem, ultrassom transvaginal, tal, que é uma demanda que a gente tem e que vem o Outubro Rosa, para que a gente possa amenizar essa fila, que outra fila que a gente tem nessa cidade é da ginecologia. E um spoiler de um benefício também que a gente conseguiu, esse mês de agosto e de setembro, a gente vai zerar a fila de mamografia, para que em outubro as mulheres que sejam acolhidas pelas nossas equipes de atenção primária, pela equipe de atenção especializada para o Outubro Rosa, elas não tenham que esperar tanto tempo para fazer sua mamografia. Então, a gente tinha em torno de 1.600 mulheres aguardando e entre agosto e setembro a gente conseguiu com as empresas conveniadas, né, disponibilizar mais vagas e a gente vai conseguir chegar ali em outubro com um número mínimo para as pessoas em outubro mesmo poderem ter seus exames agendados. Secretário, você já teve oportunidade de visitar o condomínio de idosos em Foz do Iguaçu? Ainda não tive essa oportunidade, já visitei diversas ONGs, diversas estruturas. Você sabe que esse condomínio de idosos foi feito pelo governo, o prefeito Ratinho Júnior, ele que fez. Mas é bonito, perfeito, é lindo, entendeu? Tem espaço para o posto de saúde, lá tem um consultório, tem um ambulatório, tem um consultório dentário, tem academia do idoso, tem horta comunitária, tudo funciona dentro do condomínio. E as casas são todas protegidas, assim, sabe? Quem teve lá foi o doutor Zaslav, que eu trouxe ele aqui, fiz um podcast, ele falei com ele da saúde do idoso. Aí ele foi lá conhecer. E eu acho que você devia visitar, porque é um condomínio lindo. Lindo. Eu acho que deveria se construir mais condomínios. Isso é um projeto do governo estadual, um projeto bonito, bem feito. Agora, precisa de recurso ainda, né? Porque o Estado fez e agora a parcela da responsabilidade é do município. Mas aí tem aquele problema que a gente sabe. Falta médico lá na planta, falta dinheiro, falta enfermeiro, falta agente comunitário, quer dizer, o negócio é complexo isso. E até porque esse programa está vinculado a outra pasta, né? Então a pasta da saúde não cuida diretamente do condomínio, mas pode ajudar
com alguns serviços que podem ser ofertados lá dentro pelo próprio SUS, né? Mas é bem interessante e, assim, é o futuro do Brasil, né? Cada vez mais idosos e a gente precisa pensar em políticas, então por isso que o Dr. Ricardo, ele cuida dentro da pasta da saúde, da atenção primária, da saúde do idoso, porque é uma área que está chegando. A gente sempre falou que o Brasil é um país jovem, né? Mas a gente já percebe o aumento no número de idosos e o mais importante, né, que os idosos estão vivendo mais tempo também, né? Então, a gente brinca, né? Até quando estou em alguma palestra e tal, o meu avô com quantos anos morreu, né? Meu bisavô com quantos anos morreu? Então, com quantos anos o meu pai vai morrer? Ele vai morrer muito mais tarde, né? Então, ele tem uma vida mais longa, né? Diferente do meu avô, que com 65 anos era um idoso. Meu pai morreu com 48 anos de idade, hoje eu estou com 70. Isso, então a população vai viver mais. E aí ela vai viver com necessidades específicas da idade dela, e por isso a gente tem que pensar assim, não só no condomínio, mas em diversas áreas para a saúde Agora, do idoso. O secretário do Bem-Estar Social, né, ele anunciou que vai ter o centro-dia aqui em Foz. É isso mesmo? Eu acho que ele anunciou que vai construir o porque Alex, né? E eu tô até para trazer ele aqui para fazer uma entrevista com ele no canal. Eu acho que centro-dia também é porque tem muito idoso que fica sozinho em casa e aí ele pega, recolhe, leva para o centro-dia. Lá tem fisioterapeuta, tem todo né? Uma estrutura, uma estrutura. E ele estava falando que vai ter a construção de um centro-dia. E é preciso, né? Porque a gente via muito antes que era o lazer do idoso, né? Os bailinhos, né? E hoje o idoso não quer só bailinho, não, né? E tá certo, ele tem que ter outras atividades, né? Eu lembro que ali em Santa Terezinha a gente tinha a piscina, né? A questão de ginástica na piscina, e eles adoravam. E é isso mesmo, a gente tem que investir nessa área porque eles precisam estar saudáveis mesmo, que não é mais aquele idoso, né, doentinho, vozinho que fica em casa, não, é o vô que vai pro baile, que vai pra academia. Agora, vai sobrar mais dinheiro para Foz quando construir o nosso centro cívico. Porque quanto que a gente gasta de aluguel? Então, o prefeito nos passou em torno de R$500 mil mês, né? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Muito. Se a gente pensar no ano, quanto isso dá. E em estruturas que nem sempre estão na sua melhor forma para apresentar, né, qualidade de atendimento à população. Você vai, por exemplo, tem prédios da prefeitura, que é locado, né, porque não é da prefeitura, que não tem um banheiro decente, não tem nenhum refeitório para o servidor às vezes é obrigado a comer na mesa de trabalho. Quer dizer, e aí você não dá qualidade de vida para o servidor, como é que esse servidor vai dar uma qualidade de vida de prestação de serviço? É complicado pra caramba. Quando a gente tiver nosso centro cívico ali, acho que a gente vai dar um salto quântico assim surpreendente. E você acha que quando que a gente começa a ter esse centro cívico? Então, é um projeto longo, né? Não falei com o prefeito a respeito de datas, né, prováveis, mas sabe assim que é uma estrutura fantástica que vai reunir todas as pastas ali administrativas, né, e que vai diminuir esse custo que a prefeitura tem com aluguéis, né. Não só o custo de aluguel, também vai diminuir o custo da logística, né? Logística, por exemplo, papel higiênico, papel tudo. Não, e mesmo na população, né? Porque você vai num lugar, em outro, então essa segmentação aí, está tudo departamentalizado longe, complica a vida do próprio usuário, né? Um almoxarifado central que isso aí tem um controle maior, né? Mais eficaz, eficiente, essas coisas, tudo, o custo cai lá embaixo. E acho que é importante também que você falou, professor, a questão da saúde mental. Saúde mental. Né? Então, vai ter refeitório, vai ter... Do profissional, da população, né? Então, acho que é importante a gente relembrar, né? Setembro Amarelo, estamos aí, né? Então, iniciamos segunda-feira, né? Ontem, dia 1º, nossa campanha do Setembro Amarelo, com apoio do prefeito, do Ricardinho, do nosso vice também, para a gente conscientizar a população e os cuidados que tem que ter e o diagnóstico precoce, o quanto antes, de possíveis, né, pacientes ou pessoas na tentativa ou no próprio suicídio, né? Então é um mês que a gente celebra aí essa conscientização maciça
para a gente evitar, né, danos maiores e percas de vidas que a gente não quer. Então, como você falou da saúde mental, acho que é bom a gente atentar para isso nesse mês importante que é o mês de setembro. Eu sei lá, eu vejo ainda que Foz do Iguaçu, ela vai, eu acho que quando o general entregar a gestão dele, eu acho que a população vai ter muita surpresa, né? Ele posicionou isso, né, que esse primeiro ano é de estruturação dos projetos, do que a gente quer, porque a gente precisa, né, planejar tudo isso, ver de onde vêm os recursos, para que a gente possa depois atender a população com aquilo que foi planejado, né? E mesmo assim a gente já vem avançando em diversas áreas, inclusive da saúde. Não sei se você sabe, né, mas o Foz do Iguaçu ele tem 111 anos, não é isso? Isso 111, viu, é um número mágico. Depois eu posso até, quem quiser no comentário, fizer o comentário, quer saber o que é o 111, eu dou as dicas da cabala. Então, o 11 ele tem um fator mágico. Então o general, ele foi sortudo. Por isso que está facilitando as coisas. Parece que não, mas houve um facilitador de recurso para o general que não houve para prefeito nenhum. Essa possibilidade da gente vender aquele elefante branco que a gente tinha no centro de convenções, que vai se tornar um museu importantíssimo, tudo ali, Museu né? Pompidou. Quer dizer, você vai ter agora o centro cívico, nós vamos ter um hospital estadual, nós vamos ter um hospital federal, vai sobrar mais dinheiro, vai sobrar dinheiro dos aluguéis, da logística. Quer dizer, é muita coisa. O pessoal não tem noção do que Foz do Iguaçu vai ser. E é aquilo que eu sempre... Eu sou apaixonado por Foz do Iguaçu. E aí a gente fala assim, pô, será que essa cidade muda? Ela agora parece que está entrando num... E aí o pessoal fica reclamando, tem buraco, não sei o quê, que não sei o quê. Calma, gente, já tem muita estrada ainda, muita coisa. Mas você tem mais coisas boas, né? Que você pode falar de mais coisas boas. Então, assim, além dessas unidades básicas todas que a gente falou, né, que a gente tem, na atenção especializada, então a gente tem a construção do AME, Ambulatório Médico Especializado, e a Policlínica, que é do governo federal. Ambas é para atendimento especializado, então cardiologia, dermatologia, oftalmologia. Então, hoje nós temos só o 100, né, que fica ali no centro, perto da secretaria. A gente vai descentralizar, então, esses 2 serviços para as regiões, para a gente poder ter esse atendimento especializado mais perto da população. Inclusive, amanhã a gente está recebendo aqui em Foz do Iguaçu o diretor da Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, o Rodrigo Oliveira, que vem para falar com a gente sobre o Mais Acesso a Especialistas, programa federal. Então, vai fazer o lançamento aqui em Foz, a gente já está licitando. O Rodrigo, ele chegou a morar aqui em Foz, não foi? O Rodrigo, eu não sei, não lembro, mas ele vem do governo federal para poder fazer esse lançamento aqui junto com a gente. Mais um compromisso do governo federal com a gente. Então ele foi para Maringá, foi para Curitiba e agora vem para Foz. Então estamos aí entre os top 3 do estado, né? Então a gente vem para fazer esse lançamento. E uma informação bem bacana também, que a gente lançou agora nesse momento do Setembro Amarelo, o CAPS AD3, a gente vai conseguir fazer ele 24 horas. O que é o CAPS AD3? Então ele é um CAPS que atende álcool, droga, né? E que ele pode ser um CAPS que funcione 24 horas e tem essa necessidade. E a gente vai conseguir agora... Vai funcionar ali no Porto Seco? Ali onde Não, hoje ele fica ali perto do fórum, ali para trás daquela região ali. E aí ele... Ali perto da Receita Federal, por ali. E aí hoje ele atende só até às 19 horas e a gente vai conseguir estender 24 horas. Para o atendimento da população que necessita. Com isso, a gente minimiza o hospitalar, as internações para esse público, e a gente consegue dar vazão a isso. E a gente também conseguiu colocar mais medicamentos para a saúde mental, tanto o Estado quanto a gente na nossa REMUME, na Relação Municipal de Medicamentos. Então também são avanços que por vezes não parecem perceptíveis,
mas que a gente vai trabalhando aqui e ali para acrescentar mais opções para tratamento para a nossa população. Porque, na realidade, nós temos um problema seríssimo que é a questão da comunicação, né? Essa comunicação ela é muito rápida e acaba, né? Os jornais não noticiam, não passam informação, né? E É melhor falar da coisa ruim, né? Falar da coisa ruim, né? As coisas boas o pessoal não gosta de falar, né? Uhum. Quer dizer, as coisas boas dão esperança. Você trazer esperança é positivo, né? Você ficar no negativo não adianta nada. Você tem que pensar, focar no positivo e ver o que tem de bom. Uhum. Mas ali a questão da saúde do trabalhador, ali no Porto Seco ali não vai ter uma unidade ali. Eu vi um anúncio do governo federal, isso alguma mesmo. coisa. Existe dentro da política de atenção especializada, né, dessa nova política que se construiu, a saúde do caminhoneiro. E aí 2 cidades foram escolhidas para ser, né, pioneiras nesse atendimento, Foz do Iguaçu e Santos. Então nós vamos ter aqui dentro do Porto Seco um equipamento do governo federal que vai fazer o atendimento aos homens ou mulheres, quem, né, estiver como caminhoneiro, e que dará essa vazão do atendimento aqui em Foz e lá em São Paulo. Então, essa população que hoje já é atendida pela gente, normalmente nas UPAs, quando eles passam mal, ou mesmo na unidade básica de saúde ali da região, quando eles precisam, ele vai ter um atendimento específico ali dentro, com uma equipe do governo federal, e nós fomos, mais uma vez, privilegiados. O governo federal veio aqui e anunciou que vai fazer isso para nós. Outro anúncio positivo foi agora que Foz do Iguaçu ganhou parece que 10 ônibus elétricos, é isso? Então, cara, também eu vi. Notícia boa. Em todas as áreas, né? Eu falo assim que a gente vem percebendo esse apoio, né, em todas as áreas, e é o tempo. É o tempo das coisas acontecerem, é o tempo das coisas chegarem. O recurso, ele não é assim, vou te mandar o recurso e amanhã ele está na conta, ele tem todo um trâmite legal que precisa ser feito dentro das esferas de governo, seja federal, estadual, mas que está sendo trazido, né? Vamos pegar aí o museu, né? Esse museu que foi escolhido entre tantas outras opções para Foz do Iguaçu. É mais um ponto turístico que vai trazer mais renda para o município. Mas a gente tem que agradecer o Ratinho, né, cara? E aí, com essa renda, quanto isso vai girar dentro da nossa economia. O volume de turismo, o turismo, né? E que acaba influenciando uma prefeitura que recebe mais recursos, ela pode aportar mais recursos para a saúde. Então a gente consegue, com isso, aumentar ali a nossa possibilidade de atender mais pessoas com recursos novos. Mas eu acho que você vai ter muita surpresa ainda, sabia? Porque Espero. o 11, ele é um número mágico e ele tem essa força no mundo cabalístico, no mundo esotérico, no mundo do estudo da numerologia. O número 11, ele tem uma força, entendeu? Que é surpreendente. E por isso que o general está tendo todo esse aporte, toda essa ajuda. O mundo espiritual atua de formas invisíveis que a gente não imagina. Quando que a gente ia imaginar que a gente ia receber ônibus? Ambulância, a gente recebeu. Ambulância, quer dizer, tá surgindo um monte de coisa, era um monte de coisa. Aí a gente estava com um problema no hospital, agora a gente vai ter 2. Isso mesmo. E eu falo, o general é uma pessoa muito especial, muito sábia, muito centrada, muito correta, muito prática, né? Então ele é muito direto, né? Não tem enrolação, é isso, é aquilo, vamos definir dessa forma. Pão, queijo, né? Isso mesmo. E eu acho que isso facilita. Então, ele consegue fazer diversas agendas no dia, porque ele é muito rápido, muito prático, não fica naquela conversação, né? Vamos ao objetivo, vamos traçar dessa forma e vamos definir. E a partir dali a gente tem autonomia de buscar, de ir atrás, né? Então eu tenho essa autonomia, essa liberdade de correr atrás das coisas que a gente precisa e depois passar para, temos isso e isso, prefeito, o que você acha melhor? Aí ele definindo, a gente segue naquele ponto que foi traçado. Você sabe, Fábio, tem uma pessoa dentro da Conscienciologia que eu admiro muito, gosto muito, que é o César Cordioli. E ele tem também, você vai fazer uma reunião com ele, a reunião dele é pontual. Então, ele vai lá, 10, 20 minutos, é aquilo ali.
Não fica essa enrolação tem reunião que a gente vai que a gente fica 2, 3 horas e não resolve, chega a lugar nenhum. Só lamenta o problema, né? Não chega em nenhuma solução. Não, entendeu? Então, eu admiro muito o César, viu, César? Um abraço para você. E o general tem essa característica. Né? Tem. Então, ele é muito objetivo e isso traz uma segurança muito grande para todas as áreas, porque está traçado, vamos atrás, vamos fazer, e essa facilidade que ele tem também de entrar nos espaços, de ser acolhido nos espaços, facilita o nosso trabalho. E não fica chorando, né? Não vive do passado. Não. Ele não fica lamentando se foi gestão passada, o que foi, que o pessoal fica muito. Na culpa da. Não põe culpa em nada. Não. O negócio é daqui para frente. Isso não mesmo. adianta você ficar. É daqui para frente. Isso o mesmo. cara do passado, ele fez aquilo que ele podia fazer. Agora sou eu que tenho que fazer daqui para frente. Né? Até porque cada um está no momento, né? E eu falo isso, né? Por isso que eu toda hora falo, não julgo quem estava no meu cargo, porque era o que ele tinha para o momento. Da mesma forma que hoje eu tenho algumas escolhas a serem feitas e é nesse momento que eu tenho que tomar a providência e o direcionamento. E o prefeito, desde do primeiro momento, colocou isso para nós, para nossos secretários, de que passado foi, agora é para frente, é olhar para frente. Se a gente ficar lamentando o que passou, a gente não avança. Então, a gente tem essa característica deles, as reuniões são bem objetivas e sem lamentação, não. Daqui para frente é como que vai ficar. E então a gente tem essa segurança de poder avançar e buscar cada vez mais recursos, estruturas, e com o apoio do Estado e do governo federal facilita, né? Eu acho que facilita muito. Agora, você está falando que o general está falando o negócio tudo na palma da mão. Mas nós temos um problema sério, que é a população analfabeta digital, e é muito alta. Muito alta. Uhum. Como solucionar isso, doutor Fábio? Então, eu acho que a tecnologia da informação, a inteligência artificial vai vir para ajudar isso, né, fazer esse papel. Eu estive esses dias numa reunião que apresentaram diversos modelos de IA para a saúde e tal, e a gente percebe que, infelizmente, nós estamos atrasados por causa dos processos que são atrasados, né? Mas que muitos outros serviços que estão bem avançados, eles estão usando a IA para tudo, né? Inclusive para essa comunicação, que por vezes não está facilitada, né, num celular, porque a gente tem o manejo do dia a dia e não de tudo que podemos avançar, né? E eu vejo que essa é uma outra estrutura que o general trouxe junto com a Secretaria de Tecnologia e Informação e que vai trazer avanços, inclusive para isso, para as pessoas que têm dificuldade. Então, novos mecanismos, novos modelos, agentes de inteligência artificial, né? Então, hoje a gente pegar ali o Hospital Municipal, que tem um programa pioneiro dentro da UTI, que os médicos têm essa inteligência que eles chamam de inteligência avançada, né, não inteligência artificial, para poder ajudá-los, né, a coordenar o cuidado que é feito naquele paciente. É fantástico, né? Num simples toque, você perceber ou ter um relato do que se passou no plantão em que você não estava presente, né? Então eu vejo que hoje está muito reservado às pessoas que lidam com a tecnologia, mas que futuramente tende a ser facilitado, né? Até porque a gente pegar a China, né? Nem todos também são alfabetizados, nem todos têm essa facilidade. Mas olha o quanto eles já avançaram. Então é o caminho de criar formas de facilitar que esse acesso dentro da tecnologia... Você falou uma coisa, que a inteligência artificial ela vai permitir que aquele idoso que tem dificuldade de ter acesso, como o sistema ele é inteligível, ele vai permitir um diálogo maior, porque por voz ele vai poder conversar e trazer a solução. Eu acho que tem tudo para avançar, sabe? Porque o processo dentro da saúde, né, por vezes ele ainda está muito no papel, muito em questões palpáveis, né, que a gente precisa ter o exame na mão, e não, né? Eu acho que com esses avanços e com essa interoperabilidade que a gente chama de vários sistemas, daqui a pouco você fez um exame lá no teu passado e em algum lugar que vai ter alguém ali, a inteligência artificial vai falar, lembra que um dia lá atrás você já teve isso. Que é muito interessante. E eu acho que a gente vai ter muita surpresa aí, né? A Foz do Iguaçu vai ter muita surpresa. A população vai ficar muito agradecida, né? Eu acho que vai ficar. Você, como secretário,
qual seria o maior sonho do secretário? O que ele gostaria mais de realizar em Foz do Iguaçu? Na verdade, assim, eu acho que todo mundo quer deixar um legado, né? Mas eu acho que se a gente conseguir organizar o sistema para que ele seja sustentável e, ao mesmo tempo, que a população possa ter sempre enxergar que o processo de tratamento dela, de atendimento dela, vai ter um começo, um meio, um fim, que é satisfatório tanto para ela quanto para os critérios clínicos, será maravilhoso, né? A pessoa entender que hoje, infelizmente, por que as pessoas acabam reclamando? Porque ela olha a fila e ela não consegue entender quanto tempo ela vai esperar, ela só sabe que ela está já há 1 ano, há 2 anos naquela fila, que nunca movimentou, que ela não sabe se vai ser chamado ou não. Então, o que eu espero no futuro é assim, eu entrei na fila hoje, há uma previsão para me chamar daqui 60 dias para consulta. Depois dessa consulta, dali mais 30, 40, 60 dias vai ser feito a minha cirurgia. Sim. Eu acho que é isso que se no futuro a gente tiver disponível para as pessoas, né, as pessoas enxergarem isso, facilita muito o processo. Existe um ar de esperança, né? Porque a pessoa ela sabe o começo, o meio e o fim. Isso mesmo. E então, isso dá um alívio para ela. Ela não fica perdida, porque ela hoje está numa fila que ela não sabe quando que vai ser, 10, 20, 30 anos. Isso mesmo. Então eu acho que a gente conseguindo entregar isso, né? E por vezes, mesmo que algum processo seja mais moroso, mas você sabendo que é em 6 meses, que é em 8 meses que ele vai se resolver na sua, né, amplitude, na sua total complexidade, isso traz a esperança que a pessoa precisa. Porque hoje vamos pegar o exemplo de uma linha de cuidado que ela é mais transparente, digamos assim, a oncologia. Você entrou no serviço de oncologia, e eu já fiz tratamento, por isso que também sei na prática, né? Você ali vai ter a sua consulta marcada dentro de 30 dias. Né? Hoje está demorando 1 semana no máximo para você ter a sua consulta agendada. Você chegou lá, o médico já vai te dizer, ó, você vai ter que fazer químio, você tem que fazer rádio, ou eu vou pedir um outro exame complementar. Aí você já sai e já sabe que dia que vai ser aquele exame. Ele tem uma linha, né, de começo, meio e fim. Aí e as químio, doutor? Então a químio você vai começar daqui 2 semanas, você vai fazer uma a cada 7 dias, uma a cada 15 dias, você vai fazer 10 químios, então você vai fazer durante 5 meses, então você sabe como que vai ser seu tratamento. E o ideal é que isso fosse para todas as linhas, né? Então eu acho que no momento que a gente conseguir alcançar isso para todas as áreas, que é o que ocorre com a gestante, né? A gestante sabe qual é a linha do cuidado. Então eu acho que se eu conseguir entregar isso lá no final, né? Estou passando Mas você conseguiu isso em Santa Terezinha, né? Sim, em Santa Terezinha você conseguiu. Mais 12 anos, né? Você ali, eu me lembro que quando você começou no Santa Terezinha, a pessoa, pô, o cara aqui de fora foi para lá, quer dizer, você chegou lá, entregou e conseguiu solucionar, deu. Eu me lembro que quando eu fazia a faculdade de nutrição, e eu fui fazer, né, o estágio lá, eu conheci a estrutura. O negócio tudo funcionando direitinho, tudo tão bonitinho, os postos, né, bem feitinho. Falei assim, puxa vida, será que Foz podia ser assim, né? E aí você veio pra cá, e isso realmente fiquei mais feliz com isso. É tempo, eu falo que é tempo. A gente precisa de tempo. Lá eu fiquei 12 anos. Né? Então, raridade para secretário de saúde. Então, não é da noite para o dia que vai ser feita a mudança. Então, lá eu já estava planejando coisas bem diferentes, né? Se a gente tivesse continuado e tal. Então, aqui a gente tem que dar alguns passos para trás, reconhecer que temos diversas dificuldades e desafios, trabalhar sobre eles para um dia poder entregar tudo que a gente quer. E a gente quer entregar muita coisa, esse é o sonho não só meu, mas do nosso prefeito também. Doutor Fábio, eu fico muito agradecido por você ter vindo aqui no podcast. É um podcast super, hiper agradável. Falou de esperança, que eu acho que a população precisa, né? E eu gostaria que você, se você tem mais alguma coisa para noticiar no nosso ouvinte, você também encerrar o nosso podcast,
Não é, foi bacana, o podcast foi legal, foi muito agradável, energia boa, rolou uma energia muito agradável mesmo. Eu que agradeço mais uma vez, professor, a oportunidade. A gente tem esse compromisso. Eu sou profissional da área da saúde, eu sou servidor público municipal. Eu falo que se eu não tivesse como secretário, eu estaria trabalhando na prefeitura, eu estaria trabalhando aqui na Secretaria de Saúde, em alguma outra área. E o nosso compromisso é para nós mesmos. Então, eu não estou ali para fazer marketing pessoal, estou ali para trabalhar por uma causa que é minha desde que eu assumi o concurso aqui, lá em 2008 ainda, eu entrei na prefeitura como enfermeiro, e se eu assumir é porque eu acho que a gente tem condições de fazer melhorias, então a gente vai lutar por essas melhorias para que a minha mãe, o meu pai, que utilizam o serviço público, para que eu, que utilizo o serviço público quando preciso, da UPA ou mesmo da Unidade Básica de Saúde, precisei do SUS, meu tratamento de câncer que eu fiz, fui muito bem atendido. Então, a gente tem esse sonho de que se a gente pode ajudar o sistema, se eu estou tendo essa oportunidade hoje, enquanto secretário, de ajudar o sistema, é esse legado que a gente quer deixar. Porque a hora que eu não estiver mais na secretaria e estiver trabalhando, eu gostaria que quem estivesse ali também tivesse esse compromisso. Então fica aqui o nosso compromisso com a nossa população, meu, do nosso prefeito, general Civiluna, para buscar sempre as melhorias necessárias para a saúde, e a gente é incansável. Eu falo que a gente descansa o horário que tem para descansar, mas o celular fica à disposição o tempo inteiro e nós estamos ali na secretaria com toda a nossa equipe à disposição para atender a população e muitas vezes naquela queixa ou naquela dificuldade que ele não conseguiu apoio em alguma estrutura, buscar ali a ouvidoria ou mesmo a Secretaria de Saúde, porque a gente por vezes pode identificar alguma outra forma de atender para que a população possa ter o seu problema resolvido. Então, fica o meu carinho aqui ao programa, muito agradável, muito legal poder trazer essa esperança para a nossa população, porque estamos ali para isso. Não só a esperança, mas para que a gente possa trazer benefícios reais na vida da nossa população. Gente, estamos chegando aqui ao final dessa bola na área, essa bolada. Agora a bola volta para você. A bola tá comigo. E a gente tá aqui nessa bolada maravilhosa. Você não se esquece, toca o sininho, se inscreva no nosso canal, compartilha, mas comente, faça as perguntas que você quiser. Se quiser perguntar pro secretário, eu mando a resposta para ele. E continue. Nós vamos trazer mais conteúdo positivo para você e para sua família. Muita energia positiva. Tchau.